Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Hit é um homem cansado. Não é só cansaço físico, é cansaço de vida mesmo. Ele saiu da prisão tentando convencer a si mesmo de que agora vai ser diferente, mas o mundo fora das grades não é tão diferente assim do que ele deixou para trás. As ruas continuam duras, as pessoas continuam desconfiadas e as oportunidades honestas simplesmente não aparecem para alguém com o histórico dele. Hit tenta se manter discreto. Nada de chamar atenção, nada de fazer barulho. Ele anda sempre com o freio puxado, como alguém que sabe que qualquer passo em falso pode jogar tudo para o alto. Só que o problema do passado é que ele não respeita planos. Ele volta através de pessoas, de olhares atravessados, de conversas que começam inocentes e terminam cheias de ameaça não dita. É nesse cenário que entra Angel. Diferente de Hit, Angel não está cansado, ele está faminto. Faminto por dinheiro, respeito e poder. Angel vive no modo acelerado, sempre no limite, sempre querendo mais. Enquanto Hit pensa nas consequências, Angel só enxerga o agora. Ele acredita que o mundo é dos ousados e que quem pensa demais acaba ficando para trás. A relação entre os dois já começa carregada de tensão. Não precisa de muita explicação para entender que eles têm história juntos. Existe confiança, mas é aquela confiança frágil, construída em cima de erros antigos. Eles se conhecem demais, e isso, em vez de aproximar, deixa tudo ainda mais perigoso. Angel começa a puxar Hit para situações que ele claramente quer evitar. Conversa sobre dinheiro fácil, golpes rápidos, esquemas que prometem resolver tudo de uma vez. O crime sempre se apresenta como uma solução simples, principalmente para quem não tem muitas opções. Ele se disfarça de oportunidade, de atalho, de segunda chance. Enquanto isso, o ambiente ao redor reforça essa sensação de armadilha. Bares escuros, ruas vazias, encontros feitos sempre à meia luz. Nada parece seguro, tudo parece temporário. As pessoas não falam o que pensam, e quando falam, geralmente estão mentindo. Mulheres ligadas emocionalmente a esses homens aparecem como figuras presas nesse ciclo, vivendo entre o medo, a esperança e a negação. Ninguém ali está realmente livre, só existem graus diferentes de prisão. À medida que Angel se envolve em crimes cada vez mais ousados, a tensão cresce. Ele começa a chamar a atenção de gente grande, gente perigosa, que não aceita erros. Hit percebe isso antes de todo mundo. Ele enxerga o desastre se formando, como alguém que já viu esse filme antes e sabe exatamente como ele termina. Só que saber não significa evitar. O passado de Hit pesa, e ele sabe que sair agora não é tão simples quanto dizer não. No mundo em que ele vive, favores são dívidas, e dívidas são cobradas com juros altos, às vezes em dinheiro, às vezes em sangue. Angel agora está completamente tomado pela ambição. Ele já não quer só sobreviver ou ganhar algum dinheiro rápido. Ele quer respeito, quer ser reconhecido, quer subir de nível dentro do mundo do crime. E quanto mais ele avança, mais perde a noção do risco. O problema é que, nesse jogo, subir rápido demais significa chamar atenção demais. Os golpes ficam maiores, mais violentos e menos planejados. Angel começa a agir por impulso, confiando mais na própria coragem do que na inteligência. Ele se sente intocável, como se nada pudesse dar errado. Esse é o ponto clássico em que o criminoso acredita que está no controle, quando na verdade já perdeu completamente. Hit observa tudo isso com uma mistura de preocupação e resignação. Ele sabe que aquilo não vai acabar bem. Já viu esse tipo de trajetória antes, já conheceu gente que começou exatamente assim e terminou de forma trágica. Só que, mesmo enxergando o perigo, Hit está preso. Preso por laços antigos, por dívidas não resolvidas e principalmente pela sensação de que talvez ele também não mereça uma segunda chance. A relação entre os dois começa a rachar. Pequenas discussões surgem, olhares desconfiados, decisões tomadas sem consenso. Angel passa a ignorar conselhos, tratando qualquer tentativa de alerta como fraqueza. Para ele, quem questiona está contra, quem hesita perde. Um erro puxa outro. Um roubo mal feito gera uma perseguição, uma traição pequena abre espaço para violência maior. E pessoas que nem estavam diretamente envolvidas começam a pagar o preço. O mundo ao redor vai sendo sugado para dentro desse redemoinho de escolhas ruins.
A paranoia se instala de vez. Ninguém confia em ninguém. Conversas simples carregam segundas intenções. Qualquer encontro pode ser uma armadilha. Hit começa a perceber que já não está apenas tentando se manter fora do problema. Agora ele está tentando sobreviver a ele. Angel, por outro lado, já passou do ponto de retorno. Ele acredita que está no topo, mas na verdade está cercado. Cercado por inimigos, por parceiros oportunistas e por um sistema que não perdoa falhas. A violência começa a escalar e o sangue deixa de ser uma possibilidade distante para se tornar algo iminente. Angel chega ao ponto máximo da própria ilusão. Ele acredita que está no controle, que finalmente alcançou o respeito que sempre quis. Só que esse respeito vem acompanhado de medo, traição e gente esperando o menor deslize para puxar o tapete. Os aliados já não são confiáveis e os inimigos estão mais próximos do que nunca. A sensação de poder começa a se transformar em paranoia. Reach, por outro lado, já não luta mais para evitar o confronto. Ele entende que não existe saída limpa. O passado que ele tentou enterrar voltou com força total e agora não dá mais para fingir que dá para escapar ileso. A diferença é que Reach encara a situação com lucidez. Ele sabe que, independente do resultado, algo vai ser perdido. A tensão cresce rápido. As traições que estavam apenas sugeridas finalmente vêm à tona. A confiança desaparece por completo e cada encontro vira uma ameaça. O filme abandona qualquer romantização do crime e mostra a violência de forma direta, crua e inevitável. Não existe heroísmo, existe sobrevivência. O confronto final não acontece como um grande espetáculo glorioso, mas como uma consequência lógica de tudo que foi construído antes. É confuso, tenso e brutal, exatamente como a vida que esses personagens escolheram viver. O caos toma conta e as decisões são feitas em segundos, muitas vezes sem tempo para arrependimento. Angel paga o preço da própria ambição. Tudo aquilo que ele construiu em cima de violência e impulsividade desmorona rapidamente. O poder que ele tanto buscava se revela frágil e o mundo do crime mostra seu verdadeiro rosto. Ele não recompensa lealdade, não respeita sonhos e não oferece segundas chances. Reach sobrevive, mas não sai ileso. Sobreviver não significa vencer. Ele carrega cicatrizes físicas e emocionais, além da certeza de que certas escolhas marcam para sempre. O passado pode até ficar para trás, mas nunca sai completamente da pele. Não há comemoração, não há sensação de justiça plena. Só o vazio deixado por tudo que foi perdido no caminho. O crime não é um jogo de ganhadores, é apenas um ciclo de destruição que engole quem entra nele. Toda escolha tem um preço, e algumas cobram caro demais. Ele é um retrato cru de como escolhas erradas se acumulam até não existir mais saída. O crime pode até parecer um atalho, mas cobra um preço alto demais, e quase sempre de quem acha que está no controle. A jornada de Reach e Angel mostram dois caminhos diferentes dentro do mesmo erro. Um tenta escapar do passado, o outro corre em direção a ele achando que vai dominar o jogo. Nenhum dos dois sai realmente vencedor. Porque nesse mundo, sobreviver não significa vencer, e poder nunca vem sem consequências. Cada decisão tem impacto, cada erro aproxima o desfecho, e quando o acerto de contas chega, ele vem do jeito mais duro possível. Não existe redenção fácil, e talvez seja exatamente isso que o torna tão honesto. Vale a pena tentar controlar um jogo que sempre foi feito para destruir quem entra nele? É um homem cansado. Não é só cansaço físico, é cansaço de vida mesmo. Ele saiu da prisão tentando convencer a si mesmo de que agora vai ser diferente, mas o mundo fora das grades não é tão diferente assim do que ele deixou para trás. As ruas continuam duras, as pessoas continuam desconfiadas e as oportunidades honestas simplesmente não aparecem para alguém com o histórico dele. Hit tenta se manter discreto. Nada de chamar atenção, nada de fazer barulho. Ele anda sempre com o freio puxado, como alguém que sabe que qualquer passo em falso pode jogar tudo para o alto. Só que o problema do passado é que ele não respeita planos. Ele volta através de pessoas, de olhares atravessados, de conversas que começam inocentes e terminam cheias de ameaça não dita. É nesse cenário que entra Angel.
Diferente de Hit, Angel não está cansado. Ele está faminto. Faminto por dinheiro, respeito e poder. Angel vive no modo acelerado, sempre no limite, sempre querendo mais. Enquanto Hit pensa nas consequências, Angel só enxerga o agora. Ele acredita que o mundo é dos ousados e que quem pensa demais acaba ficando para trás. A relação entre os dois já começa carregada de tensão. Não precisa de muita explicação para entender que eles têm história juntos. Existe confiança, mas é aquela confiança frágil, construída em cima de erros antigos. Eles se conhecem demais, e isso, em vez de aproximar, deixa tudo ainda mais perigoso. Angel começa a puxar Hit para situações que ele claramente quer evitar. Conversas sobre dinheiro fácil, golpes rápidos, esquemas que prometem resolver tudo de uma vez. O crime sempre se apresenta como uma solução simples, principalmente para quem não tem muitas opções. Ele se disfarça de oportunidade, de atalho, de segunda chance. Enquanto isso, o ambiente ao redor reforça essa sensação de armadilha. Bares escuros, ruas vazias, encontros feitos sempre à meia luz. Nada parece seguro, tudo parece temporário. As pessoas não falam o que pensam, e quando falam, geralmente estão mentindo. Mulheres ligadas emocionalmente a esses homens aparecem como figuras presas nesse ciclo, vivendo entre o medo, a esperança e a negação. Ninguém ali está realmente livre. Só existem graus diferentes de prisão. À medida que Angel se envolve em crimes cada vez mais ousados, a tensão cresce. Ele começa a chamar a atenção de gente grande, gente perigosa, que não aceita erros. Hit percebe isso antes de todo mundo. Ele enxerga o desastre se formando, como alguém que já viu esse filme antes e sabe exatamente como ele termina. Só que saber não significa evitar. O passado de Hit pesa, e ele sabe que sair agora não é tão simples quanto dizer não. No mundo em que ele vive, favores são dívidas, e dívidas são cobradas com juros altos, às vezes em dinheiro, às vezes em sangue. Angel agora está completamente tomado pela ambição. Ele já não quer só sobreviver ou ganhar algum dinheiro rápido. Ele quer respeito, quer ser reconhecido, quer subir de nível dentro do mundo do crime. E quanto mais ele avança, mais perde a noção do risco. O problema é que, nesse jogo, subir rápido demais significa chamar atenção demais. Os golpes ficam maiores, mais violentos e menos planejados. Angel começa a agir por impulso, confiando mais na própria coragem do que na inteligência. Ele se sente intocável, como se nada pudesse dar errado. Esse é o ponto clássico em que o criminoso acredita que está no controle, quando na verdade já perdeu completamente. Hit observa tudo isso com uma mistura de preocupação e resignação. Ele sabe que aquilo não vai acabar bem. Já viu esse tipo de trajetória antes, já conheceu gente que começou exatamente assim e terminou de forma trágica. Só que, mesmo enxergando o perigo, Hit está preso. Preso por laços antigos, por dívidas não resolvidas e principalmente pela sensação de que talvez ele também não mereça uma segunda chance. A relação entre os dois começa a rachar. Pequenas discussões surgem, olhares desconfiados, decisões tomadas sem consenso. Angel passa a ignorar conselhos, tratando qualquer tentativa de alerta como fraqueza. Para ele, quem questiona está contra, quem hesita perde. Um erro puxa outro. Um roubo mal feito gera uma perseguição, uma traição pequena abre espaço para violência maior. E pessoas que nem estavam diretamente envolvidas começam a pagar o preço. O mundo ao redor vai sendo sugado para dentro desse redemoinho de escolhas ruins. A paranoia se instala de vez. Ninguém confia em ninguém. Conversas simples carregam segundas intenções. Qualquer encontro pode ser uma armadilha. Hit começa a perceber que já não está apenas tentando se manter fora do problema. Agora ele está tentando sobreviver a ele. Angel, por outro lado, já passou do ponto de retorno. Ele acredita que está no topo, mas na verdade está cercado. Cercado por inimigos, por parceiros oportunistas e por um sistema que não perdoa falhas. A violência começa a escalar e o sangue deixa de ser uma possibilidade distante para se tornar algo iminente. Angel chega ao ponto máximo da própria ilusão. Ele acredita que está no controle, que finalmente alcançou o respeito que sempre quis. Só que esse respeito vem acompanhado de medo, traição e gente esperando o menor deslize para puxar o tapete. Os aliados já não são confiáveis e os inimigos estão mais próximos do que nunca. A sensação de poder começa a se transformar em paranoia.
Reach, por outro lado, já não luta mais para evitar o confronto. Ele entende que não existe saída limpa. O passado que ele tentou enterrar voltou com força total e agora não dá mais para fingir que dá para escapar ileso. A diferença é que Reach encara a situação com lucidez. Ele sabe que, independente do resultado, algo vai ser perdido. A tensão cresce rápido, as traições que estavam apenas sugeridas finalmente vêm à tona. A confiança desaparece por completo e cada encontro vira uma ameaça. O filme abandona qualquer romantização do crime e mostra a violência de forma direta, crua e inevitável. Não existe heroísmo, existe sobrevivência. O confronto final não acontece como um grande espetáculo glorioso, mas como uma consequência lógica de tudo que foi construído antes. É confuso, tenso e brutal, exatamente como a vida que esses personagens escolheram viver. O caos toma conta e as decisões são feitas em segundos, muitas vezes sem tempo para arrependimento. Angel paga o preço da própria ambição. Tudo aquilo que ele construiu em cima de violência e impulsividade desmorona rapidamente. O poder que ele tanto buscava se revela frágil e o mundo do crime mostra seu verdadeiro rosto. Ele não recompensa lealdade, não respeita sonhos e não oferece segundas chances. Reach sobrevive, mas não sai ileso. Sobreviver não significa vencer. Ele carrega cicatrizes físicas e emocionais, além da certeza de que certas escolhas marcam para sempre. O passado pode até ficar para trás, mas nunca sai completamente da pele. Não há comemoração, não há sensação de justiça plena. Só o vazio deixado por tudo que foi perdido no caminho. O crime não é um jogo de ganhadores, é apenas um ciclo de destruição que engole quem entra nele. Toda escolha tem um preço, e algumas cobram caro demais. Ele é um retrato cru de como escolhas erradas se acumulam até não existir mais saída. O crime pode até parecer um atalho, mas cobra um preço alto demais, e quase sempre de quem acha que está no controle. A jornada de Reach e Angel mostram dois caminhos diferentes dentro do mesmo erro. Um tenta escapar do passado, o outro corre em direção a ele achando que vai dominar o jogo. Nenhum dos dois sai realmente vencedor. Porque nesse mundo, sobreviver não significa vencer, e poder nunca vem sem consequências. Cada decisão tem impacto, cada erro aproxima o desfecho, e quando o acerto de contas chega, ele vem do jeito mais duro possível. Não existe redenção fácil, e talvez seja exatamente isso que o torna tão honesto. Vale a pena tentar controlar um jogo que sempre foi feito para destruir quem entra nele? É um homem cansado. Não é só cansaço físico, é cansaço de vida mesmo. Ele saiu da prisão tentando convencer a si mesmo de que agora vai ser diferente, mas o mundo fora das grades não é tão diferente assim do que ele deixou para trás. As ruas continuam duras, as pessoas continuam desconfiadas e as oportunidades honestas simplesmente não aparecem para alguém com o histórico dele. Hit tenta se manter discreto. Nada de chamar atenção, nada de fazer barulho. Ele anda sempre com o freio puxado, como alguém que sabe que qualquer passo em falso pode jogar tudo para o alto. Só que o problema do passado é que ele não respeita planos. Ele volta através de pessoas, de olhares atravessados, de conversas que começam inocentes e terminam cheias de ameaça não dita. É nesse cenário que entra Angel. Diferente de Hit, Angel não está cansado. Ele está faminto. Faminto por dinheiro, respeito e poder. Angel vive no modo acelerado, sempre no limite, sempre querendo mais. Enquanto Hit pensa nas consequências, Angel só enxerga o agora. Ele acredita que o mundo é dos ousados e que quem pensa demais acaba ficando para trás. A relação entre os dois já começa carregada de tensão. Não precisa de muita explicação para entender que eles têm história juntos. Existe confiança, mas é aquela confiança frágil, construída em cima de erros antigos. Eles se conhecem demais, e isso, em vez de aproximar, deixa tudo ainda mais perigoso. Angel começa a puxar Hit para situações que ele claramente quer evitar. Conversas sobre dinheiro fácil, golpes rápidos, esquemas que prometem resolver tudo de uma vez. O crime sempre se apresenta como uma solução simples, principalmente para quem não tem muitas opções. Ele se disfarça de oportunidade, de atalho, de segunda chance.
Enquanto isso, o ambiente ao redor reforça essa sensação de armadilha. Bares escuros, ruas vazias, encontros feitos sempre à meia luz. Nada parece seguro, tudo parece temporário. As pessoas não falam o que pensam, e quando falam, geralmente estão mentindo. Mulheres ligadas emocionalmente a esses homens aparecem como figuras presas nesse ciclo, vivendo entre o medo, a esperança e a negação. Ninguém ali está realmente livre, só existem graus diferentes de prisão. À medida que Angel se envolve em crimes cada vez mais ousados, a tensão cresce. Ele começa a chamar a atenção de gente grande, gente perigosa, que não aceita erros. Hit percebe isso antes de todo mundo. Ele enxerga o desastre se formando, como alguém que já viu esse filme antes e sabe exatamente como ele termina. Só que saber não significa evitar. O passado de Hit pesa, e ele sabe que sair agora não é tão simples quanto dizer não. No mundo em que ele vive, favores são dívidas, e dívidas são cobradas com juros altos, às vezes em dinheiro, às vezes em sangue. Angel agora está completamente tomado pela ambição. Ele já não quer só sobreviver ou ganhar algum dinheiro rápido. Ele quer respeito, quer ser reconhecido, quer subir de nível dentro do mundo do crime. E quanto mais ele avança, mais perde a noção do risco. O problema é que, nesse jogo, subir rápido demais significa chamar atenção demais. Os golpes ficam maiores, mais violentos e menos planejados. Angel começa a agir por impulso, confiando mais na própria coragem do que na inteligência. Ele se sente intocável, como se nada pudesse dar errado. Esse é o ponto clássico em que o criminoso acredita que está no controle, quando na verdade já perdeu completamente. Hit observa tudo isso com uma mistura de preocupação e resignação. Ele sabe que aquilo não vai acabar bem. Já viu esse tipo de trajetória antes, já conheceu gente que começou exatamente assim e terminou de forma trágica. Só que, mesmo enxergando o perigo, Hit está preso. Preso por laços antigos, por dívidas não resolvidas e principalmente pela sensação de que talvez ele também não mereça uma segunda chance. A relação entre os dois começa a rachar. Pequenas discussões surgem, olhares desconfiados, decisões tomadas sem consenso. Angel passa a ignorar conselhos, tratando qualquer tentativa de alerta como fraqueza. Para ele, quem questiona está contra, quem hesita perde. Um erro puxa outro. Um roubo mal feito gera uma perseguição, uma traição pequena abre espaço para violência maior. E pessoas que nem estavam diretamente envolvidas começam a pagar o preço. O mundo ao redor vai sendo sugado para dentro desse redemoinho de escolhas ruins. A paranoia se instala de vez. Ninguém confia em ninguém. Conversas simples carregam segundas intenções. Qualquer encontro pode ser uma armadilha. Hit começa a perceber que já não está apenas tentando se manter fora do problema. Agora ele está tentando sobreviver a ele. Angel, por outro lado, já passou do ponto de retorno. Ele acredita que está no topo, mas na verdade está cercado. Cercado por inimigos, por parceiros oportunistas e por um sistema que não perdoa falhas. A violência começa a escalar e o sangue deixa de ser uma possibilidade distante para se tornar algo iminente. Angel chega ao ponto máximo da própria ilusão. Ele acredita que está no controle, que finalmente alcançou o respeito que sempre quis. Só que esse respeito vem acompanhado de medo, traição e gente esperando o menor deslize para puxar o tapete. Os aliados já não são confiáveis e os inimigos estão mais próximos do que nunca. A sensação de poder começa a se transformar em paranoia. Rich, por outro lado, já não luta mais para evitar o confronto. Ele entende que não existe saída limpa. O passado que ele tentou enterrar voltou com força total e agora não dá mais para fingir que dá para escapar ileso. A diferença é que Rich encara a situação com lucidez. Ele sabe que, independente do resultado, algo vai ser perdido. A tensão cresce rápido, as traições que estavam apenas sugeridas finalmente vêm à tona. A confiança desaparece por completo e cada encontro vira uma ameaça. O filme abandona qualquer romantização do crime e mostra a violência de forma direta, crua e inevitável. Não existe heroísmo, existe sobrevivência. O confronto final não acontece como um grande espetáculo glorioso, mas como uma consequência lógica de tudo que foi construído antes. É confuso, tenso e brutal, exatamente como a vida que esses personagens escolheram viver.
O caos toma conta e as decisões são feitas em segundos, muitas vezes sem tempo para arrependimento. Angel paga o preço da própria ambição. Tudo aquilo que ele construiu em cima de violência e impulsividade desmorona rapidamente. O poder que ele tanto buscava se revela frágil e o mundo do crime mostra seu verdadeiro rosto. Ele não recompensa lealdade, não respeita sonhos e não oferece segundas chances. Rich sobrevive, mas não sai ileso. Sobreviver não significa vencer. Ele carrega cicatrizes físicas e emocionais, além da certeza de que certas escolhas marcam para sempre. O passado pode até ficar para trás, mas nunca sai completamente da pele. Não há comemoração, não há sensação de justiça plena. Só o vazio deixado por tudo que foi perdido no caminho. O crime não é um jogo de ganhadores, é apenas um ciclo de destruição que engole quem entra nele. Toda escolha tem um preço, e algumas cobram caro demais. Ele é um retrato cru de como escolhas erradas se acumulam até não existir mais saída. O crime pode até parecer um atalho, mas cobra um preço alto demais, e quase sempre de quem acha que está no controle. A jornada de Rich e Angel mostram dois caminhos diferentes dentro do mesmo erro. Um tenta escapar do passado, o outro corre em direção a ele achando que vai dominar o jogo. Nenhum dos dois sai realmente vencedor. Porque nesse mundo, sobreviver não significa vencer, e poder nunca vem sem consequências. Cada decisão tem impacto, cada erro aproxima o desfecho, e quando o acerto de contas chega, ele vem do jeito mais duro possível. Não existe redenção fácil, e talvez seja exatamente isso que o torna tão honesto. Vale a pena tentar controlar um jogo que sempre foi feito para destruir quem entra nele? É um homem cansado. Não é só cansaço físico, é cansaço de vida mesmo. Ele saiu da prisão tentando convencer a si mesmo de que agora vai ser diferente, mas o mundo fora das grades não é tão diferente assim do que ele deixou para trás. As ruas continuam duras, as pessoas continuam desconfiadas e as oportunidades honestas simplesmente não aparecem para alguém com o histórico dele. Rich tenta se manter discreto. Nada de chamar atenção, nada de fazer barulho. Ele anda sempre com o freio puxado, como alguém que sabe que qualquer passo em falso pode jogar tudo para o alto. Só que o problema do passado é que ele não respeita planos. Ele volta através de pessoas, de olhares atravessados, de conversas que começam inocentes e terminam cheias de ameaça não dita. É nesse cenário que entra Angel. Diferente de Rich, Angel não está cansado. Ele está faminto. Faminto por dinheiro, respeito e poder. Angel vive no modo acelerado, sempre no limite, sempre querendo mais. Enquanto Rich pensa nas consequências, Angel só enxerga o agora. Ele acredita que o mundo é dos ousados e que quem pensa demais acaba ficando para trás. A relação entre os dois já começa carregada de tensão. Não precisa de muita explicação para entender que eles têm história juntos. Existe confiança, mas é aquela confiança frágil, construída em cima de erros antigos. Eles se conhecem demais, e isso, em vez de aproximar, deixa tudo ainda mais perigoso. Angel começa a puxar Rich para situações que ele claramente quer evitar. Conversa sobre dinheiro fácil, golpes rápidos, esquemas que prometem resolver tudo de uma vez. O crime sempre se apresenta como uma solução simples, principalmente para quem não tem muitas opções. Ele se disfarça de oportunidade, de atalho, de segunda chance. Enquanto isso, o ambiente ao redor reforça essa sensação de armadilha. Bares escuros, ruas vazias, encontros feitos sempre à meia luz. Nada parece seguro, tudo parece temporário. As pessoas não falam o que pensam, e quando falam, geralmente estão mentindo. Mulheres ligadas emocionalmente a esses homens aparecem como figuras presas nesse ciclo, vivendo entre o medo, a esperança e a negação. Ninguém ali está realmente livre. Só existem graus diferentes de prisão. À medida que Angel se envolve em crimes cada vez mais ousados, a tensão cresce. Ele começa a chamar a atenção de gente grande, gente perigosa, que não aceita erros. Rich percebe isso antes de todo mundo. Ele enxerga o desastre se formando, como alguém que já viu esse filme antes e sabe exatamente como ele termina. Só que saber não significa evitar. O passado de Rich pesa, e ele sabe que sair agora não é tão simples quanto dizer não.
No mundo em que ele vive, favores são dívidas, e dívidas são cobradas com juros altos, às vezes em dinheiro, às vezes em sangue. Angel agora está completamente tomado pela ambição. Ele já não quer só sobreviver ou ganhar algum dinheiro rápido. Ele quer respeito, quer ser reconhecido, quer subir de nível dentro do mundo do crime. E quanto mais ele avança, mais perde a noção do risco. O problema é que, nesse jogo, subir rápido demais significa chamar atenção demais. Os golpes ficam maiores, mais violentos e menos planejados. Angel começa a agir por impulso, confiando mais na própria coragem do que na inteligência. Ele se sente intocável, como se nada pudesse dar errado. Esse é o ponto clássico em que o criminoso acredita que está no controle, quando na verdade já perdeu completamente. Hit observa tudo isso com uma mistura de preocupação e resignação. Ele sabe que aquilo não vai acabar bem. Já viu esse tipo de trajetória antes, já conheceu gente que começou exatamente assim e terminou de forma trágica. Só que, mesmo enxergando o perigo, Hit está preso. Preso por laços antigos, por dívidas não resolvidas e principalmente pela sensação de que talvez ele também não mereça uma segunda chance. A relação entre os dois começa a rachar. Pequenas discussões surgem, olhares desconfiados, decisões tomadas sem consenso. Angel passa a ignorar conselhos, tratando qualquer tentativa de alerta como fraqueza. Para ele, quem questiona está contra, quem hesita perde. Um erro puxa outro. Um roubo mal feito gera uma perseguição. Uma traição pequena abre espaço para violência maior. E pessoas que nem estavam diretamente envolvidas começam a pagar o preço. O mundo ao redor vai sendo sugado para dentro desse redemoinho de escolhas ruins. A paranoia se instala de vez. Ninguém confia em ninguém. Conversas simples carregam segundas intenções. Qualquer encontro pode ser uma armadilha. Hit começa a perceber que já não está apenas tentando se manter fora do problema. Agora ele está tentando sobreviver a ele. Angel, por outro lado, já passou do ponto de retorno. Ele acredita que está no topo, mas na verdade está cercado. Cercado por inimigos, por parceiros oportunistas e por um sistema que não perdoa falhas. A violência começa a escalar e o sangue deixa de ser uma possibilidade distante para se tornar algo iminente. Angel chega ao ponto máximo da própria ilusão. Ele acredita que está no controle, que finalmente alcançou o respeito que sempre quis. Só que esse respeito vem acompanhado de medo, traição e gente esperando o menor deslize para puxar o tapete. Os aliados já não são confiáveis e os inimigos estão mais próximos do que nunca. A sensação de poder começa a se transformar em paranoia. Reach, por outro lado, já não luta mais para evitar o confronto. Ele entende que não existe saída limpa. O passado que ele tentou enterrar voltou com força total e agora não dá mais para fingir que dá para escapar ileso. A diferença é que Reach encara a situação com lucidez. Ele sabe que, independente do resultado, algo vai ser perdido. A tensão cresce rápido, as traições que estavam apenas sugeridas finalmente vêm à tona. A confiança desaparece por completo e cada encontro vira uma ameaça. O filme abandona qualquer romantização do crime e mostra a violência de forma direta, crua e inevitável. Não existe heroísmo, existe sobrevivência. O confronto final não acontece como um grande espetáculo glorioso, mas como uma consequência lógica de tudo que foi construído antes. É confuso, tenso e brutal, exatamente como a vida que esses personagens escolheram viver. O caos toma conta e as decisões são feitas em segundos, muitas vezes sem tempo para arrependimento. Angel paga o preço da própria ambição. Tudo aquilo que ele construiu em cima de violência e impulsividade desmorona rapidamente. O poder que ele tanto buscava se revela frágil e o mundo do crime mostra seu verdadeiro rosto. Ele não recompensa lealdade, não respeita sonhos e não oferece segundas chances. Reach sobrevive, mas não sai ileso. Sobreviver não significa vencer. Ele carrega cicatrizes físicas e emocionais, além da certeza de que certas escolhas marcam para sempre. O passado pode até ficar para trás, mas nunca sai completamente da pele. Não há comemoração, não há sensação de justiça plena. Só o vazio deixado por tudo que foi perdido no caminho. O crime não é um jogo de ganhadores.
é apenas um ciclo de destruição que engole quem entra nele. Toda escolha tem um preço, e algumas cobram caro demais. Ele é um retrato cru de como escolhas erradas se acumulam até não existir mais saída. O crime pode até parecer um atalho, mas cobra um preço alto demais, e quase sempre de quem acha que está no controle. A jornada de Rich e Angel mostram dois caminhos diferentes dentro do mesmo erro. Um tenta escapar do passado, o outro corre em direção a ele achando que vai dominar o jogo. Nenhum dos dois sai realmente vencedor. Porque nesse mundo, sobreviver não significa vencer, e poder nunca vem sem consequências. Cada decisão tem impacto, cada erro aproxima o desfecho, e quando o acerto de contas chega, ele vem do jeito mais duro possível. Não existe redenção fácil, e talvez seja exatamente isso que o torna tão honesto. Vale a pena tentar controlar um jogo que sempre foi feito para destruir quem entra nele? É um homem cansado. Não é só cansaço físico, é cansaço de vida mesmo. Ele saiu da prisão tentando convencer a si mesmo de que agora vai ser diferente, mas o mundo fora das grades não é tão diferente assim do que ele deixou para trás. As ruas continuam duras, as pessoas continuam desconfiadas e as oportunidades honestas simplesmente não aparecem para alguém com o histórico dele. Hit tenta se manter discreto. Nada de chamar atenção, nada de fazer barulho. Ele anda sempre com o freio puxado, como alguém que sabe que qualquer passo em falso pode jogar tudo pro alto. Só que o problema do passado é que ele não respeita planos. Ele volta através de pessoas, de olhares atravessados, de conversas que começam inocentes e terminam cheias de ameaça não dita. É nesse cenário que entra Angel. Diferente de Hit, Angel não está cansado. Ele está faminto. Faminto por dinheiro, respeito e poder. Angel vive no modo acelerado, sempre no limite, sempre querendo mais. Enquanto Hit pensa nas consequências, Angel só enxerga o agora. Ele acredita que o mundo é dos ousados e que quem pensa demais acaba ficando para trás. A relação entre os dois já começa carregada de tensão. Não precisa de muita explicação para entender que eles têm história juntos. Existe confiança, mas é aquela confiança frágil, construída em cima de erros antigos. Eles se conhecem demais, e isso, em vez de aproximar, deixa tudo ainda mais perigoso. Angel começa a puxar Hit para situações que ele claramente quer evitar. Conversas sobre dinheiro fácil, golpes rápidos, esquemas que prometem resolver tudo de uma vez. O crime sempre se apresenta como uma solução simples, principalmente para quem não tem muitas opções. Ele se disfarça de oportunidade, de atalho, de segunda chance. Enquanto isso, o ambiente ao redor reforça essa sensação de armadilha. Bares escuros, ruas vazias, encontros feitos sempre à meia luz. Nada parece seguro, tudo parece temporário. As pessoas não falam o que pensam, e quando falam, geralmente estão mentindo. Mulheres ligadas emocionalmente a esses homens aparecem como figuras presas nesse ciclo, vivendo entre o medo, a esperança e a negação. Ninguém ali está realmente livre, só existem graus diferentes de prisão. À medida que Angel se envolve em crimes cada vez mais ousados, a tensão cresce. Ele começa a chamar a atenção de gente grande, gente perigosa, que não aceita erros. Hit percebe isso antes de todo mundo. Ele enxerga o desastre se formando, como alguém que já viu esse filme antes e sabe exatamente como ele termina. Só que saber não significa evitar. O passado de Hit pesa, e ele sabe que sair agora não é tão simples quanto dizer não. No mundo em que ele vive, favores são dívidas, e dívidas são cobradas com juros altos, às vezes em dinheiro, às vezes em sangue. Angel agora está completamente tomado pela ambição. Ele já não quer só sobreviver ou ganhar algum dinheiro rápido. Ele quer respeito, quer ser reconhecido, quer subir de nível dentro do mundo do crime. E quanto mais ele avança, mais perde a noção do risco. O problema é que, nesse jogo, subir rápido demais significa chamar atenção demais. Os golpes ficam maiores, mais violentos e menos planejados. Angel começa a agir por impulso, confiando mais na própria coragem do que na inteligência. Ele se sente intocável, como se nada pudesse dar errado. Esse é o ponto clássico em que o criminoso acredita que está no controle, quando na verdade já perdeu completamente. Hit observa tudo isso com uma mistura de preocupação e resignação. Ele sabe que aquilo não vai acabar bem.
Já viu esse tipo de trajetória antes? Já conheceu gente que começou exatamente assim e terminou de forma trágica. Só que, mesmo enxergando o perigo, Hit está preso. Preso por laços antigos, por dívidas não resolvidas e principalmente pela sensação de que talvez ele também não mereça uma segunda chance. A relação entre os dois começa a rachar. Pequenas discussões surgem, olhares desconfiados, decisões tomadas sem consenso. Angel passa a ignorar conselhos, tratando qualquer tentativa de alerta como fraqueza. Para ele, quem questiona está contra, quem hesita perde. Um erro puxa outro. Um roubo mal feito gera uma perseguição. Uma traição pequena abre espaço para violência maior. E pessoas que nem estavam diretamente envolvidas começam a pagar o preço. O mundo ao redor vai sendo sugado para dentro desse redemoinho de escolhas ruins. A paranoia se instala de vez. Ninguém confia em ninguém. Conversas simples carregam segundas intenções. Qualquer encontro pode ser uma armadilha. Hit começa a perceber que já não está apenas tentando se manter fora do problema. Agora ele está tentando sobreviver a ele. Angel, por outro lado, já passou do ponto de retorno. Ele acredita que está no topo, mas na verdade está cercado. Cercado por inimigos, por parceiros oportunistas e por um sistema que não perdoa falhas. A violência começa a escalar e o sangue deixa de ser uma possibilidade distante para se tornar algo iminente. Angel chega ao ponto máximo da própria ilusão. Ele acredita que está no controle, que finalmente alcançou o respeito que sempre quis. Só que esse respeito vem acompanhado de medo, traição e gente esperando o menor deslize para puxar o tapete. Os aliados já não são confiáveis e os inimigos estão mais próximos do que nunca. A sensação de poder começa a se transformar em paranoia. Reach, por outro lado, já não luta mais para evitar o confronto. Ele entende que não existe saída limpa. O passado que ele tentou enterrar voltou com força total e agora não dá mais para fingir que dá para escapar ileso. A diferença é que Reach encara a situação com lucidez. Ele sabe que, independente do resultado, algo vai ser perdido. A tensão cresce rápido. As traições que estavam apenas sugeridas finalmente vêm à tona. A confiança desaparece por completo e cada encontro vira uma ameaça. O filme abandona qualquer romantização do crime e mostra a violência de forma direta, crua e inevitável. Não existe heroísmo, existe sobrevivência. O confronto final não acontece como um grande espetáculo glorioso, mas como uma consequência lógica de tudo que foi construído antes. É confuso, tenso e brutal, exatamente como a vida que esses personagens escolheram viver. O caos toma conta e as decisões são feitas em segundos, muitas vezes sem tempo para arrependimento. Angel paga o preço da própria ambição. Tudo aquilo que ele construiu em cima de violência e impulsividade desmorona rapidamente. O poder que ele tanto buscava se revela frágil e o mundo do crime mostra seu verdadeiro rosto. Ele não recompensa lealdade, não respeita sonhos e não oferece segundas chances. Reach sobrevive, mas não sai ileso. Sobreviver não significa vencer. Ele carrega cicatrizes físicas e emocionais, além da certeza de que certas escolhas marcam para sempre. O passado pode até ficar para trás, mas nunca sai completamente da pele. Não há comemoração, não há sensação de justiça plena. Só o vazio deixado por tudo que foi perdido no caminho. O crime não é um jogo de ganhadores, é apenas um ciclo de destruição que engole quem entra nele. Toda escolha tem um preço, e algumas cobram caro demais. Ele é um retrato cru de como escolhas erradas se acumulam até não existir mais saída. O crime pode até parecer um atalho, mas cobra um preço alto demais, e quase sempre de quem acha que está no controle. A jornada de Reach e Angel mostram dois caminhos diferentes dentro do mesmo erro. Um tenta escapar do passado, o outro corre em direção a ele achando que vai dominar o jogo. Nenhum dos dois sai realmente vencedor. Porque nesse mundo, sobreviver não significa vencer, e poder nunca vem sem consequências. Cada decisão tem impacto, cada erro aproxima o desfecho, e quando o acerto de contas chega, ele vem do jeito mais duro possível. Não existe redenção fácil, e talvez seja exatamente isso que o torna tão honesto.
Vale a pena tentar controlar um jogo que sempre foi feito para destruir quem entra nele? É um homem cansado. Não é só cansaço físico, é cansaço de vida mesmo. Ele saiu da prisão tentando convencer a si mesmo de que agora vai ser diferente. Mas o mundo fora das grades não é tão diferente assim do que ele deixou para trás. As ruas continuam duras, as pessoas continuam desconfiadas e as oportunidades honestas simplesmente não aparecem para alguém com o histórico dele. Hit tenta se manter discreto. Nada de chamar atenção, nada de fazer barulho. Ele anda sempre com o freio puxado, como alguém que sabe que qualquer passo em falso pode jogar tudo para o alto. Só que o problema do passado é que ele não respeita planos. Ele volta através de pessoas, de olhares atravessados, de conversas que começam inocentes e terminam cheias de ameaça não dita. É nesse cenário que entra Angel. Diferente de Hit, Angel não está cansado. Ele está faminto. Faminto por dinheiro, respeito e poder. Angel vive no modo acelerado, sempre no limite, sempre querendo mais. Enquanto Hit pensa nas consequências, Angel só enxerga o agora. Ele acredita que o mundo é dos ousados e que quem pensa demais acaba ficando para trás. A relação entre os dois já começa carregada de tensão. Não precisa de muita explicação para entender que eles têm história juntos. Existe confiança, mas é aquela confiança frágil, construída em cima de erros antigos. Eles se conhecem demais, e isso, em vez de aproximar, deixa tudo ainda mais perigoso. Angel começa a puxar Hit para situações que ele claramente quer evitar. Conversas sobre dinheiro fácil, golpes rápidos, esquemas que prometem resolver tudo de uma vez. O crime sempre se apresenta como uma solução simples, principalmente para quem não tem muitas opções. Ele se disfarça de oportunidade, de atalho, de segunda chance. Enquanto isso, o ambiente ao redor reforça essa sensação de armadilha. Bares escuros, ruas vazias, encontros feitos sempre à meia luz. Nada parece seguro, tudo parece temporário. As pessoas não falam o que pensam, e quando falam, geralmente estão mentindo. Mulheres ligadas emocionalmente a esses homens aparecem como figuras presas nesse ciclo, vivendo entre o medo, a esperança e a negação. Ninguém ali está realmente livre, só existem graus diferentes de prisão. À medida que Angel se envolve em crimes cada vez mais ousados, a tensão cresce. Ele começa a chamar a atenção de gente grande, gente perigosa, que não aceita erros. Hit percebe isso antes de todo mundo. Ele enxerga o desastre se formando, como alguém que já viu esse filme antes e sabe exatamente como ele termina. Só que saber não significa evitar. O passado de Hit pesa, e ele sabe que sair agora não é tão simples quanto dizer não. No mundo em que ele vive, favores são dívidas, e dívidas são cobradas com juros altos, às vezes em dinheiro, às vezes em sangue. Angel agora está completamente tomado pela ambição. Ele já não quer só sobreviver ou ganhar algum dinheiro rápido. Ele quer respeito, quer ser reconhecido, quer subir de nível dentro do mundo do crime. E quanto mais ele avança, mais perde a noção do risco. O problema é que, nesse jogo, subir rápido demais significa chamar atenção demais. Os golpes ficam maiores, mais violentos e menos planejados. Angel começa a agir por impulso, confiando mais na própria coragem do que na inteligência. Ele se sente intocável, como se nada pudesse dar errado. Esse é o ponto clássico em que o criminoso acredita que está no controle, quando na verdade já perdeu completamente. Hit observa tudo isso com uma mistura de preocupação e resignação. Ele sabe que aquilo não vai acabar bem. Já viu esse tipo de trajetória antes, já conheceu gente que começou exatamente assim e terminou de forma trágica. Só que, mesmo enxergando o perigo, Hit está preso. Preso por laços antigos, por dívidas não resolvidas e principalmente pela sensação de que talvez ele também não mereça uma segunda chance. A relação entre os dois começa a rachar. Pequenas discussões surgem, olhares desconfiados, decisões tomadas sem consenso. Angel passa a ignorar conselhos, tratando qualquer tentativa de alerta como fraqueza. Para ele, quem questiona está contra, quem hesita perde. Um erro puxa outro. Um roubo mal feito gera uma perseguição, uma traição pequena abre espaço para violência maior. E pessoas que nem estavam diretamente envolvidas começam a pagar o preço. O mundo ao redor vai sendo sugado para dentro desse redemoinho de escolhas ruins. A paranoia se instala de vez. Ninguém confia em ninguém. Conversas simples carregam segundas intenções. Qualquer encontro pode ser uma armadilha.
Hit começa a perceber que já não está apenas tentando se manter fora do problema. Agora ele está tentando sobreviver a ele. Angel, por outro lado, já passou do ponto de retorno. Ele acredita que está no topo, mas na verdade está cercado. Cercado por inimigos, por parceiros oportunistas e por um sistema que não perdoa falhas. A violência começa a escalar e o sangue deixa de ser uma possibilidade distante para se tornar algo iminente. Angel chega ao ponto máximo da própria ilusão. Ele acredita que está no controle, que finalmente alcançou o respeito que sempre quis. Só que esse respeito vem acompanhado de medo, traição e gente esperando o menor deslize para puxar o tapete. Os aliados já não são confiáveis e os inimigos estão mais próximos do que nunca. A sensação de poder começa a se transformar em paranoia. Reach, por outro lado, já não luta mais para evitar o confronto. Ele entende que não existe saída limpa. O passado que ele tentou enterrar voltou com força total e agora não dá mais para fingir que dá para escapar ileso. A diferença é que Reach encara a situação com lucidez. Ele sabe que, independente do resultado, algo vai ser perdido. A tensão cresce rápido, as traições que estavam apenas sugeridas finalmente vêm à tona. A confiança desaparece por completo e cada encontro vira uma ameaça. O filme abandona qualquer romantização do crime e mostra a violência de forma direta, crua e inevitável. Não existe heroísmo. Existe sobrevivência. O confronto final não acontece como um grande espetáculo glorioso, mas como uma consequência lógica de tudo que foi construído antes. É confuso, tenso e brutal, exatamente como a vida que esses personagens escolheram viver. O caos toma conta e as decisões são feitas em segundos, muitas vezes sem tempo para arrependimento. Angel paga o preço da própria ambição. Tudo aquilo que ele construiu em cima de violência e impulsividade desmorona rapidamente. O poder que ele tanto buscava se revela frágil e o mundo do crime mostra seu verdadeiro rosto. Ele não recompensa lealdade, não respeita sonhos e não oferece segundas chances. Reach sobrevive, mas não sai ileso. Sobreviver não significa vencer. Ele carrega cicatrizes físicas e emocionais, além da certeza de que certas escolhas marcam para sempre. O passado pode até ficar para trás, mas nunca sai completamente da pele. Não há comemoração, não há sensação de justiça plena. Só o vazio deixado por tudo que foi perdido no caminho. O crime não é um jogo de ganhadores, é apenas um ciclo de destruição que engole quem entra nele. Toda escolha tem um preço, e algumas cobram caro demais. Ele é um retrato cru de como escolhas erradas se acumulam até não existir mais saída. O crime pode até parecer um atalho, mas cobra um preço alto demais, e quase sempre de quem acha que está no controle. A jornada de Reach e Angel mostram dois caminhos diferentes dentro do mesmo erro. Um tenta escapar do passado, o outro corre em direção a ele achando que vai dominar o jogo. Nenhum dos dois sai realmente vencedor. Porque nesse mundo, sobreviver não significa vencer, e poder nunca vem sem consequências. Cada decisão tem impacto, cada erro aproxima o desfecho, e quando o acerto de contas chega, ele vem do jeito mais duro possível. Não existe redenção fácil, e talvez seja exatamente isso que o torna tão honesto. Vale a pena tentar controlar um jogo que sempre foi feito para destruir quem entra nele? É um homem cansado. Não é só cansaço físico, é cansaço de vida mesmo. Ele saiu da prisão tentando convencer a si mesmo de que agora vai ser diferente, mas o mundo fora das grades não é tão diferente assim do que ele deixou para trás. As ruas continuam duras, as pessoas continuam desconfiadas e as oportunidades honestas simplesmente não aparecem para alguém com o histórico dele. Hit tenta se manter discreto. Nada de chamar atenção, nada de fazer barulho. Ele anda sempre com o freio puxado, como alguém que sabe que qualquer passo em falso pode jogar tudo para o alto. Só que o problema do passado é que ele não respeita planos. Ele volta através de pessoas, de olhares atravessados, de conversas que começam inocentes e terminam cheias de ameaça não dita. É nesse cenário que entra Angel. Diferente de Hit, Angel não está cansado, ele está faminto. Faminto por dinheiro, respeito e poder. Angel vive no modo acelerado,
sempre no limite, sempre querendo mais. Enquanto Hit pensa nas consequências, Angel só enxerga o agora. Ele acredita que o mundo é dos ousados e que quem pensa demais acaba ficando para trás. A relação entre os dois já começa carregada de tensão. Não precisa de muita explicação para entender que eles têm história juntos. Existe confiança, mas é aquela confiança frágil, construída em cima de erros antigos. Eles se conhecem demais, e isso, em vez de aproximar, deixa tudo ainda mais perigoso. Angel começa a puxar Hit para situações que ele claramente quer evitar. Conversa sobre dinheiro fácil, golpes rápidos, esquemas que prometem resolver tudo de uma vez. O crime sempre se apresenta como uma solução simples, principalmente para quem não tem muitas opções. Ele se disfarça de oportunidade, de atalho, de segunda chance. Enquanto isso, o ambiente ao redor reforça essa sensação de armadilha. Bares escuros, ruas vazias, encontros feitos sempre à meia luz. Nada parece seguro, tudo parece temporário. As pessoas não falam o que pensam, e quando falam, geralmente estão mentindo. Mulheres ligadas emocionalmente a esses homens aparecem como figuras presas nesse ciclo, vivendo entre o medo, a esperança e a negação. Ninguém ali está realmente livre, só existem graus diferentes de prisão. À medida que Angel se envolve em crimes cada vez mais ousados, a tensão cresce. Ele começa a chamar a atenção de gente grande, gente perigosa, que não aceita erros. Hit percebe isso antes de todo mundo. Ele enxerga o desastre se formando, como alguém que já viu esse filme antes e sabe exatamente como ele termina. Só que saber não significa evitar. O passado de Hit pesa, e ele sabe que sair agora não é tão simples quanto dizer não. No mundo em que ele vive, favores são dívidas, e dívidas são cobradas com juros altos, às vezes em dinheiro, às vezes em sangue. Angel agora está completamente tomado pela ambição. Ele já não quer só sobreviver ou ganhar algum dinheiro rápido. Ele quer respeito, quer ser reconhecido, quer subir de nível dentro do mundo do crime. E quanto mais ele avança, mais perde a noção do risco. O problema é que, nesse jogo, subir rápido demais significa chamar atenção demais. Os golpes ficam maiores, mais violentos e menos planejados. Angel começa a agir por impulso, confiando mais na própria coragem do que na inteligência. Ele se sente intocável, como se nada pudesse dar errado. Esse é o ponto clássico em que o criminoso acredita que está no controle, quando na verdade já perdeu completamente. Hit observa tudo isso com uma mistura de preocupação e resignação. Ele sabe que aquilo não vai acabar bem. Já viu esse tipo de trajetória antes, já conheceu gente que começou exatamente assim e terminou de forma trágica. Só que, mesmo enxergando o perigo, Hit está preso por laços antigos, por dívidas não resolvidas e principalmente pela sensação de que talvez ele também não mereça uma segunda chance. A relação entre os dois começa a rachar. Pequenas discussões surgem, olhares desconfiados, decisões tomadas sem consenso. Angel passa a ignorar conselhos, tratando qualquer tentativa de alerta como fraqueza. Para ele, quem questiona está contra, quem hesita perde. Um erro puxa outro. Um roubo mal feito gera uma perseguição, uma traição pequena abre espaço para violência maior. E pessoas que nem estavam diretamente envolvidas começam a pagar o preço. O mundo ao redor vai sendo sugado para dentro desse redemoinho de escolhas ruins. A paranoia se instala de vez. Ninguém confia em ninguém. Conversas simples carregam segundas intenções. Qualquer encontro pode ser uma armadilha. Hit começa a perceber que já não está apenas tentando se manter fora do problema. Agora ele está tentando sobreviver a ele. Angel, por outro lado, já passou do ponto de retorno. Ele acredita que está no topo, mas na verdade está cercado. Cercado por inimigos, por parceiros oportunistas e por um sistema que não perdoa falhas. A violência começa a escalar e o sangue deixa de ser uma possibilidade distante para se tornar algo iminente. Angel chega ao ponto máximo da própria ilusão. Ele acredita que está no controle, que finalmente alcançou o respeito que sempre quis. Só que esse respeito vem acompanhado de medo, traição e gente esperando o menor deslize para puxar o tapete. Os aliados já não são confiáveis e os inimigos estão mais próximos do que nunca. A sensação de poder começa a se transformar em paranoia. Reach, por outro lado, já não luta mais para evitar o confronto. Ele entende que não existe saída limpa.
O passado que ele tentou enterrar voltou com força total, e agora não dá mais para fingir que dá para escapar ileso. A diferença é que Reach encara a situação com lucidez. Ele sabe que, independente do resultado, algo vai ser perdido. A tensão cresce rápido, as traições que estavam apenas sugeridas finalmente vêm à tona. A confiança desaparece por completo e cada encontro vira uma ameaça. O filme abandona qualquer romantização do crime e mostra a violência de forma direta, crua e inevitável. Não existe heroísmo, existe sobrevivência. O confronto final não acontece como um grande espetáculo glorioso, mas como uma consequência lógica de tudo que foi construído antes. É confuso, tenso e brutal, exatamente como a vida que esses personagens escolheram viver. O caos toma conta e as decisões são feitas em segundos, muitas vezes sem tempo para arrependimento. Angel paga o preço da própria ambição. Tudo aquilo que ele construiu em cima de violência e impulsividade desmorona rapidamente. O poder que ele tanto buscava se revela frágil e o mundo do crime mostra seu verdadeiro rosto. Ele não recompensa lealdade, não respeita sonhos e não oferece segundas chances. Reach sobrevive, mas não sai ileso. Sobreviver não significa vencer. Ele carrega cicatrizes físicas e emocionais, além da certeza de que certas escolhas marcam para sempre. O passado pode até ficar para trás, mas nunca sai completamente da pele. Não há comemoração, não há sensação de justiça plena. Só o vazio deixado por tudo que foi perdido no caminho. O crime não é um jogo de ganhadores, é apenas um ciclo de destruição que engole quem entra nele. Toda escolha tem um preço, e algumas cobram caro demais. Ele é um retrato cru de como escolhas erradas se acumulam até não existir mais saída. O crime pode até parecer um atalho, mas cobra um preço alto demais, e quase sempre de quem acha que está no controle. A jornada de Reach e Angel mostram dois caminhos diferentes dentro do mesmo erro. Um tenta escapar do passado, o outro corre em direção a ele achando que vai dominar o jogo. Nenhum dos dois sai realmente vencedor. Porque nesse mundo, sobreviver não significa vencer, e poder nunca vem sem consequências. Cada decisão tem impacto, cada erro aproxima o desfecho, e quando o acerto de contas chega, ele vem do jeito mais duro possível. Não existe redenção fácil, e talvez seja exatamente isso que o torna tão honesto. Vale a pena tentar controlar um jogo que sempre foi feito para destruir quem entra nele? É um homem cansado. Não é só cansaço físico, é cansaço de vida mesmo. Ele saiu da prisão tentando convencer a si mesmo de que agora vai ser diferente, mas o mundo fora das grades não é tão diferente assim do que ele deixou para trás. As ruas continuam duras, as pessoas continuam desconfiadas e as oportunidades honestas simplesmente não aparecem para alguém com o histórico dele. Hit tenta se manter discreto. Nada de chamar atenção, nada de fazer barulho. Ele anda sempre com o freio puxado, como alguém que sabe que qualquer passo em falso pode jogar tudo para o alto. Só que o problema do passado é que ele não respeita planos. Ele volta através de pessoas, de olhares atravessados, de conversas que começam inocentes e terminam cheias de ameaça não dita. É nesse cenário que entra Angel. Diferente de Hit, Angel não está cansado. Ele está faminto. Faminto por dinheiro, respeito e poder. Angel vive no modo acelerado, sempre no limite, sempre querendo mais. Enquanto Hit pensa nas consequências, Angel só enxerga o agora. Ele acredita que o mundo é dos ousados e que quem pensa demais acaba ficando para trás. A relação entre os dois já começa carregada de tensão. Não precisa de muita explicação para entender que eles têm história juntos. Existe confiança, mas é aquela confiança frágil, construída em cima de erros antigos. Eles se conhecem demais, e isso, em vez de aproximar, deixa tudo ainda mais perigoso. Angel começa a puxar Hit para situações que ele claramente quer evitar. Conversas sobre dinheiro fácil, golpes rápidos, esquemas que prometem resolver tudo de uma vez. O crime sempre se apresenta como uma solução simples, principalmente para quem não tem muitas opções. Ele se disfarça de oportunidade, de atalho, de segunda chance. Enquanto isso, o ambiente ao redor reforça essa sensação de armadilha. Bares escuros, ruas vazias, encontros feitos sempre à meia luz.
Nada parece seguro, tudo parece temporário. As pessoas não falam o que pensam, e quando falam, geralmente estão mentindo. Mulheres ligadas emocionalmente a esses homens aparecem como figuras presas nesse ciclo, vivendo entre o medo, a esperança e a negação. Ninguém ali está realmente livre, só existem graus diferentes de prisão. À medida que Angel se envolve em crimes cada vez mais ousados, a tensão cresce. Ele começa a chamar a atenção de gente grande, gente perigosa, que não aceita erros. Hit percebe isso antes de todo mundo. Ele enxerga o desastre se formando, como alguém que já viu esse filme antes e sabe exatamente como ele termina. Só que saber não significa evitar. O passado de Hit pesa, e ele sabe que sair agora não é tão simples quanto dizer não. No mundo em que ele vive, favores são dívidas, e dívidas são cobradas com juros altos, às vezes em dinheiro, às vezes em sangue. Angel agora está completamente tomado pela ambição. Ele já não quer só sobreviver ou ganhar algum dinheiro rápido. Ele quer respeito, quer ser reconhecido, quer subir de nível dentro do mundo do crime. E quanto mais ele avança, mais perde a noção do risco. O problema é que, nesse jogo, subir rápido demais significa chamar atenção demais. Os golpes ficam maiores, mais violentos e menos planejados. Angel começa a agir por impulso, confiando mais na própria coragem do que na inteligência. Ele se sente intocável, como se nada pudesse dar errado. Esse é o ponto clássico em que o criminoso acredita que está no controle, quando na verdade já perdeu completamente. Hit observa tudo isso com uma mistura de preocupação e resignação. Ele sabe que aquilo não vai acabar bem. Já viu esse tipo de trajetória antes, já conheceu gente que começou exatamente assim e terminou de forma trágica. Só que, mesmo enxergando o perigo, Hit está preso. Preso por laços antigos, por dívidas não resolvidas e principalmente pela sensação de que talvez ele também não mereça uma segunda chance. A relação entre os dois começa a rachar. Pequenas discussões surgem, olhares desconfiados, decisões tomadas sem consenso. Angel passa a ignorar conselhos, tratando qualquer tentativa de alerta como fraqueza. Para ele, quem questiona está contra, quem hesita perde. Um erro puxa outro. Um roubo mal feito gera uma perseguição, uma traição pequena abre espaço para violência maior. E pessoas que nem estavam diretamente envolvidas começam a pagar o preço. O mundo ao redor vai sendo sugado para dentro desse redemoinho de escolhas ruins. A paranoia se instala de vez. Ninguém confia em ninguém. Conversas simples carregam segundas intenções. Qualquer encontro pode ser uma armadilha. Hit começa a perceber que já não está apenas tentando se manter fora do problema. Agora ele está tentando sobreviver a ele. Angel, por outro lado, já passou do ponto de retorno. Ele acredita que está no topo, mas na verdade está cercado. Cercado por inimigos, por parceiros oportunistas e por um sistema que não perdoa falhas. A violência começa a escalar e o sangue deixa de ser uma possibilidade distante para se tornar algo iminente. Angel chega ao ponto máximo da própria ilusão. Ele acredita que está no controle, que finalmente alcançou o respeito que sempre quis. Só que esse respeito vem acompanhado de medo, traição e gente esperando o menor deslize para puxar o tapete. Os aliados já não são confiáveis e os inimigos estão mais próximos do que nunca. A sensação de poder começa a se transformar em paranoia. Rich, por outro lado, já não luta mais para evitar o confronto. Ele entende que não existe saída limpa. O passado que ele tentou enterrar voltou com força total e agora não dá mais para fingir que dá para escapar ileso. A diferença é que Rich encara a situação com lucidez. Ele sabe que, independente do resultado, algo vai ser perdido. A tensão cresce rápido, as traições que estavam apenas sugeridas finalmente vêm à tona. A confiança desaparece por completo e cada encontro vira uma ameaça. O filme abandona qualquer romantização do crime e mostra a violência de forma direta, crua e inevitável. Não existe heroísmo, existe sobrevivência. O confronto final não acontece como um grande espetáculo glorioso, mas como uma consequência lógica de tudo que foi construído antes. É confuso, tenso e brutal. Exatamente como a vida que esses personagens escolheram viver. O caos toma conta e as decisões são feitas em segundos, muitas vezes sem tempo para arrependimento. Angel paga o preço da própria ambição.
Tudo aquilo que ele construiu em cima de violência e impulsividade desmorona rapidamente. O poder que ele tanto buscava se revela frágil, e o mundo do crime mostra seu verdadeiro rosto. Ele não recompensa lealdade, não respeita sonhos e não oferece segundas chances. Reach sobrevive, mas não sai ileso. Sobreviver não significa vencer. Ele carrega cicatrizes físicas e emocionais, além da certeza de que certas escolhas marcam para sempre. O passado pode até ficar para trás, mas nunca sai completamente da pele. Não há comemoração, não há sensação de justiça plena. Só o vazio deixado por tudo que foi perdido no caminho. O crime não é um jogo de ganhadores, é apenas um ciclo de destruição que engole quem entra nele. Toda escolha tem um preço, e algumas cobram caro demais. Ele é um retrato cru de como escolhas erradas se acumulam até não existir mais saída. O crime pode até parecer um atalho, mas cobra um preço alto demais, e quase sempre de quem acha que está no controle. A jornada de Reach e Angel mostram dois caminhos diferentes dentro do mesmo erro. Um tenta escapar do passado, o outro corre em direção a ele achando que vai dominar o jogo. Nenhum dos dois sai realmente vencedor. Porque nesse mundo, sobreviver não significa vencer, e poder nunca vem sem consequências. Cada decisão tem impacto, cada erro aproxima o desfecho, e quando o acerto de contas chega, ele vem do jeito mais duro possível. Não existe redenção fácil, e talvez seja exatamente isso que o torna tão honesto. Vale a pena tentar controlar um jogo que sempre foi feito para destruir quem entra nele? Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.